Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo vamos falar do Guzmán, um dos personagens mais sombrios do Sword of Convalaria, sendo ele pertencente à classe de Destruidores. Para quem não sabe ou quem é novo, eu já tenho vários vídeos falando sobre vários personagens do Sword of Convalaria. Caso você queira conhecer algum deles, só dá uma olhada aí, baixa aí no primeiro link da descrição e tá conferindo em qual personagem você deseja conhecer, perfeito? Já aproveita, lasca aquele dedo no like e bora pro vídeo. Bom pessoal, antes de falar do nosso herói em questão, preciso avisá-los que é de extrema importância que vocês assistam ao primeiro vídeo que fiz da série. Se você já assistiu, apenas ignore e continue assistindo esse vídeo. Se não, pare agora mesmo e vá lá assistir. O primeiro vídeo que fiz dessa série é da Maita, que inclusive todos os jogadores vão ganhar já no começo do jogo. Mas não é só isso. Além de ser o primeiro vídeo da playlist em questão, e também se tratar de um herói que 100% dos jogadores vão ganhar, lá eu entrei em detalhes de extrema importância que só será visto nesse primeiro vídeo. Como por exemplo, o sistema de rankings de habilidades e o level necessário para alcançá-los. Dado o recado, agora sim, vamos ao conteúdo. Então vamos lá pessoal, vamos começar a decifrar o Guzmán. E a primeira coisa que se deve levar em consideração é o estado forte. Estado forte significa que o personagem não será afetado pelo estado ferido e quase morte. Em qualquer um dos níveis de personalidade do Guzmán, ele não sofrerá os malefícios do estado ferido e nem estado morte, justamente por ter o estado forte. Fixem isso, porque será essencial para o entendimento dessa habilidade de personalidade. Então vamos pegar o nível 5 da habilidade como referência. Se o Guzmán estiver no estado ferido, seu ataque vai aumentar em 10%. Se estiver no estado quase morte, seu ataque aumentará em 20%. Agora, se ele for derrotado, a sua vida volta a 100% e ele se mantém caído no chão com a defesa reduzida em 50%. Assim que for a vez dele, Guzmán vai ressuscitar com a quantidade de vida atual. Esse efeito ele só pode acontecer só uma vez por combate. Seu ataque básico causa 100% de dano físico e é o ataque de corpo a corpo comum dentre a maioria dos personagens. A habilidade inicial de Guzmán se chama Perseguição Furiosa. Essa habilidade é um ataque físico corpo a corpo, seu dano é de 120%. Se o alvo não for derrotado, Guzmán vai abrir mão de 20% de seu HP e infligir mais 60% de dano, totalizando 180% de dano. Essa habilidade consome 2 pontos de energia e não possui recarga. Vamos partir agora para as habilidades de ranking e a nossa primeira habilidade se chama Colheita de Almas. Sendo passiva, com essa habilidade, se o inimigo for derrotado durante sua ação, 20% de saúde e 1 ponto de energia de Guzmán serão restaurados. Ainda no ranking 1, a nossa próxima habilidade é Coerção. Habilidade do tipo passiva, que é ativa no final de sua ação. Ela aplica aos inimigos próximos de Guzmán em 2 espaços, menos 10% de dano e mais 10% de dano recebido. Vamos agora para as habilidades do ranking 3, e a primeira opção do ranking é uma habilidade de dano físico. Ao selecionar o inimigo, Guzmán vai arrastá-lo para perto de si, causando 100% de dano, além de aplicar redução de movimento em 2 espaços e por 2 rodadas. É importante ressaltar algumas desvantagens desse ataque. Apesar de seu alcance ser em linha reta e a descrição esteja demonstrando que o dano é em área, na verdade, essa habilidade só vai atingir um único alvo e que esteja à frente. Também não vai funcionar se o alvo estiver no primeiro espaço. Sem contar também que ela não vai lhe permitir continuar agindo. Acho que essa é a maior desvantagem dessa habilidade. Ela consome 2 pontos de energia
e não possui tempo de espera. Agora nesse caso sim, nós temos uma habilidade de dano em área. E nesse ataque, Guzmán pode acertar até 3 alvos à sua frente, causando 50% de dano, além de aplicar atordoamento com duração de uma rodada. Essa habilidade consome 3 pontos de energia e possui 3 rodadas de recarga. Chegamos então no ranking de reação, e como primeira opção temos o instinto de sobrevivência. Com essa reação, antes de ser atacado, o seu dano recebido é reduzido em 8%. Se estiver abaixo de 70% de HP, aumenta mais 15% de redução. Se estiver abaixo de 30% de HP, aumenta mais 50% de redução. Isso significa que a redução de dano é acumulativa. Abaixo de 70% de HP, a redução é de 23%, e abaixo de 30% de HP, a redução total é de 73%. Simples assim. Partimos agora para a reação Revidar. Guzmán, ao ser atacado no corpo a corpo, ele fará um contra-ataque, causando 70% de dano. Essa reação só pode funcionar uma vez por rodada. Estamos agora nas habilidades de ranking 7. E nossa primeira habilidade do ranking é do tipo suporte. O Guzmán ele vai sacrificar 45% do seu HP atual para aumentar seu ataque físico e mágico em 20%, sua capacidade de movimento em mais um espaço, e quando terminar de agir, vai restaurar 30% de sua vida. Tudo isso com durabilidade de 3 rodadas. Essa habilidade permite continuar agindo, não consome energia, mas possui recarga de 4 rodadas. Nossa segunda habilidade do ranking 7 também é do tipo suporte. Guzmán reduz em si o dano mágico recebido em 30%, suportando ataques mágicos para todos os aliados dentro de 2 espaços. Se atacado por inimigo a 3 espaços de distância, Guzmán vai realizar um contra-ataque causando 70% de dano físico. Esse efeito só pode ocorrer 2 vezes por rodada e dura até 3 rodadas. Sua energia consumida é de 2 pontos e a sua recarga é de 3 rodadas. Partindo então ao ranking de ataques básicos, o ranking 9. A nossa primeira opção de ataque básico causa 100% de dano físico ao inimigo. Ignora o bloqueio e também tem seu dano 15% maior se atacar um inimigo com escudo. Já nesse ataque básico, o dano causado é de 100%, mas também aplica redução de defesa física e mágica em 20%, durando até 2 rodadas. Vamos então para as habilidades do ranking 11, e como primeira habilidade do ranking, temos Criaturas Devoradoras. Habilidade no qual Guzmán vai se preparar para lançar durante uma rodada. Nesse processo, todo dano que ele for receber é reduzido em 60%. Já quando a habilidade for lançada, ele vai causar 105% de dano a todos os inimigos dentro de 4 espaços dele. 20% do seu dano causado será convertido em vida. Essa habilidade consome 2 pontos de energia e tem sua recarga de 5 rodadas. Chegamos então na última habilidade. Essa habilidade é um ataque de corpo a corpo que causa 130% de dano a um único inimigo. Antes de atacar, Guzmán vai receber 2 buffs. Um deles adiciona 80% do seu próprio valor de defesa mágica ao seu valor de ataque físico. Já o outro buff aumenta a sua defesa mágica em 50% se o seu HP estiver abaixo de 70%. Vale observar que o dano dessa habilidade pode ser bem melhorado aí se você estiver utilizando essa habilidade abaixo de 70%. Afinal de contas, o buff Vontade pode combar com buff de conversão de energia mágica. Esses buffs vão durar 2 rodadas
A habilidade consome 3 pontos de energia e a recarga é de 3 rodadas. Tá aí, pessoal, finalizamos mais um review. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Para isso, fiquem à vontade em clicar ali no like, tá? Serei eternamente grato. E principalmente se inscrever se ainda não for inscrito, tá? Esse canal tá lançando vídeo de Sword Art Online direto e reto, tá? E tem muito conteúdo para vir ainda também, beleza? Então garante aí a sua inscrição. Agora voltando ao Guzmán, eu achei muito interessante ele não ser afetado negativamente pelo estado ferido ou estado quase morte, já ali na sua habilidade de personalidade. E na verdade ele acaba ganhando até muita defesa na medida em que seu HP vai diminuindo. Claro que isso vai depender da forma que você vai montar aí os seus talentos. Também tem a questão de ser um personagem com alguns recursos em defesas mágicas também, tá? Coisa que não se vê direito aí no Sword Art Online. Então, partindo aí para o nosso maravilhoso tier list, percebe-se que Guzmán está muito abaixo do esperado. Provavelmente seja por conta aí da sinergia, afinal de contas ele poderia até estar ocupando lugares mais altos aí, né? Mas provavelmente seja isso, tá? E para finalizar, tá aí a imagem de recomendados do nosso querido personagem. Bom, pessoal, caso seja do interesse de vocês, faça parte do meu Discord ou Instagram. Lá vocês terão acesso às recomendações de cada personagem e quero deixar bem claro que esse conteúdo não foi criado por mim, mas achei extremamente relevante. Então decidi estar passando aí para vocês. Aproveita para deixar aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para ser notificado das novidades. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.